Olá, boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem. A princípio parece que sim. Quando esse cursor aqui movimenta, que o áudio está entrando aí. Então acredito que dá para vocês ouvirem. Pessoal, essa é uma aula assíncrona, né? Em que eu gravo, ela deixo disponível na plataforma para vocês ouvirem e assistirem posteriormente, né? Vamos lá, então. A aula de hoje, pessoal, é muito sucinto, muito breve. Eu queria discutir um pouco mais com vocês um trabalho, né, que a gente começou a conversar com ele nas primeiras aulas, começou um pouquinho na última. E aí, como eu já defini o prazo, eu acho melhor já falar para vocês como é que vai ser esse trabalho, para que vocês possam organizar, para vocês não precisarem deixar para a última hora. Para quem quiser já fazer, por exemplo, já vai poder fazer. Esse trabalho a gente vai conversar um pouquinho sobre genes, né, os genes em si. Vocês recordam que a gente já debateu sobre a delimitação do que seria o gene, né? Seria uma unidade fundamental, o básico da heredabilidade. Então, ali é uma sequência de nucleotídeos que em si consiste em pelo menos uma informação genética. O gene, ele tende a incidir sobre uma característica, sobre um aspecto, ele pode ter, a gente vai estudar depois da prova, nos próximos conteúdos, ele pode interagir com outros genes e ter um determinado efeito, ele pode ter um efeito somático, ou seja, à medida que eu tenho mais genes, eu tenho mais daquela característica, ok? E aí eu queria conversar com vocês especificamente sobre banco de genes, que eu acho muito, muito fantástico, dentro de genética, um trabalho fabuloso. Eu lembro de quando a gente teve lá o primeiro surto, né, de SARS-CoV-2, foi final de 2019, enfim, mas poucos dias depois dos primeiros casos, a gente já tinha sequenciado o genótipo do vírus, do SARS-CoV-2, já estava disponível aí para as pessoas poderem, pesquisadores do mundo inteiro, ter acesso. Eu acho que é uma ferramenta fantástica. E eu gostaria muito que vocês passassem na disciplina conhecendo isso. Então, só relembrando aqui, antes da gente entrar nesse detalhe, durante as aulas, a gente explicou vários processos. A gente explicou aí 2 processos, basicamente. Um de replicação, em que ocorre normalmente durante a formação da divisão celular, em que a gente vai precisar tirar, digamos assim, uma cópia do material genético para construir a nova célula. Então, a gente tem o material genético gerando outro material genético. E aí, a gente denomina de replicação, e é bem comum encontrar na bibliografia aí também como duplicação, tá ok? Que é diferente do processo de transcrição, tá? Ou de expressão gênica. Perceba, são 2 processos. Um é tirar uma cópia do DNA para construir outra célula, certo? Outro é a gente pegar a informação que tem no DNA e aplicar. E essa aplicação, ela envolve uma série de procedimentos. Eu acredito que vocês devam se recordar, né? Você tem um recordar, dá uma olhada acho que foi a terceira aula, a gente falou um pouco sobre esse mecanismo aqui, tá? De transcrição, em que o DNA é transcrito em RNA e transladado para a formação de peptídeos, né, proteínas. Okay? Então, só para você não esquecer, são 2 processos distintos. A gente vai falar aqui um pouquinho mais hoje sobre o processo de transcrição. Tá? E aí a gente fala disso por quê? No aspecto do sequenciamento do DNA, eu quis deixar claro para você ao longo da disciplina que ele é um processo contínuo, que a gente tem sempre novidades, coisas novas descobertas. Provavelmente hoje nós devamos ter tido alguma descoberta a nível mundial a respeito do material genético de plantas e animais. Quem sabe Deus ajuda aí com esse SARS-CoV-2 aí para a gente acabar com isso de uma vez por todas. O sequenciamento do genoma humano foi um salto muito grande para a ciência, porque pela primeira vez nós conseguimos ver toda a sequência do material genético. Não só saber como ele é constituído, etc., química e bioquimicamente, mas principalmente a sequência devida. O que vem antes de quê, o que vem depois de quê, em que ordem isso está, qual é a composição de cada cromossomo, enfim. Isso foi fantástico. E o primeiro foi o humano, né? Na sequência, a gente teve 2 grandes avanços.
os nossos 2 cursos, nós tivemos sequenciamento de animais e de plantas e de insetos, que também, no caso da fitossanidade, né, é muito importante conhecer, porque um leque, a gente tem insetos, a gente tem vírus, tem bactérias que acometem os animais e as plantas. Então, conhecer o material genético desses invasores, desses agentes causadores de patogenicidade, também é importante, porque uma coisa que está bem em evidência é que a gente hoje já tem cepas diferentes, né, de micro-organismos, por exemplo, que é o caso do SARS-CoV-2. Então, temos cepas diferentes, então é o mesmo micro-organismo, ele está mostrando diferentes facetas, pequenas mutações, e isso que está hoje na saúde humana é a gente convive com isso no cotidiano da produção animal e vegetal, né? São muitas espécies de plantas, de animais sendo criados, e aí a gente tem muitas espécies de pragas e doenças que também a gente tem interesse. E que não é incomum a gente encontrar, por exemplo, na zootecnia, pessoas que se especializam em trabalhar o aspecto genético do carrapato, por exemplo, para entender como é que se dá o processo dele adquirir resistência a alguns tipos de, de vermífugos, né? De agentes que vão aniquilar ele, por exemplo, a ivermectina, eu posso dizer muito abertamente, a gente tinha uma alta eficiência dela, era pouca concentração, e trabalhava com basicamente 1 ml para cada 50 kg de peso vivo, tendo nisso uma concentração de 1%, né, do agente efetivo, que é a ivermectina. Hoje já resolvia totalmente, o animal não tinha carrapato. Hoje a gente trabalha já com 2, 3, né, gramas aí para cada 50 kg de peso vivo do animal. Trabalha isso tendo um impacto ambiental terrível, posso dizer abertamente que, por exemplo, tem alguns micro-organismos que estão intimamente associados ao processo de decomposição das fezes. Hoje já não estão tão mais presentes nas fezes dos animais que são criados, porque por causa desse descompasso, né, ao invés de a gente tentar entender melhor o agente causador da doença, acabamos nos remetendo à utilidade da maior concentração. E isso não é interessante, não é interessante. Salvo que a ivermectina aí tem mostrado alguns resultados aí, alguma coisa para ser considerada em outras situações aí, no caso da espécie humana. Tá? Mas então é isso, o material genético, o estudo dele é tão útil para você aumentar a produtividade, para conhecer as espécies que você está trabalhando, como também para conhecer os desafios que você tem no seu cotidiano. Tá? Então vai depender muito da área de trabalho de cada um de vocês. Mas eu acredito que a aula de hoje vai servir para todos os aspectos. Então, pensando nesse aspecto de transcrição, né, da gente entender como o DNA, o que foi a gente conversou? A proteômica. Que acontece? A gente percebeu lá que as diferentes densidades do cariótipo, e aí a gente tem até distinção entre os tipos de cariótipos, a gente percebe que é passível ou não de ocorrer a transcrição. O que é isso? Existem regiões do DNA que aí a gente, antes de falar de região lixo, hoje a gente chama de splicing, que são o seguinte, pensa uma linha contínua, deixa eu usar isso aqui para ilustrar para vocês. É um fio, né? Pensa que isso aqui é a dupla S de DNA. E aqui está todas as informações do DNA. O splice é o fato de você fazer um abaloamento, né? E você mudar a disposição do material genético para o processo de transcrição. Então, esse ponto onde foi feito esse baloamento para cima, ele no material genético é uma ligação que ocorre aqui, inclusive existe as enzimas específicas que vai fazer o quê? Vai tirar esse trecho do DNA, impedindo que ele seja transcrito. Isso é o splice. Isso é interessante porque dentro de uma sequência de material genético, e aí a gente tem evoluído, como eu disse, a gente percebe que nem todo material genético tem sido útil, na verdade, a menor parte efetivamente é transcrito em alguma coisa, em algum momento. Isso vai variar muito de tecido para tecido, por exemplo, pensando no momento da formação dos nossos órgãos, aí a gente tem diferentes transcrições, né? A gente tem essa transcrição em função da localização da célula,
E a gente também tem influência da transcrição em função do ambiente de transcrição, em que a gente pensa o seguinte, por exemplo, essa região de splice que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ele não é totalmente inútil, né? Ele tem lá sua função bioquímica, principalmente para dar estabilidade ao material genético, entre outros, que ainda está sendo descoberto. E aí, nessa vertente, a gente entende que onde vai ser formado o splice, o que efetivamente vai ser transcrito, vai mudar. Às vezes a gente pode ter plantas ou animais meio irmãos, né, vindos das mesmas progenitores, seja planta ou animais, e aí, dependendo do lugar que eu vou criar, as condições que eu vou cultivar, a gente pode ter expressões diferentes. Pode ter expressões diferentes. O que eu quero dizer com isso? Mesmo tendo uma informação genética, talvez por uma deficiência de algum nutriente, a gente pode ter limitações, né, na formação de determinada componente proteico. Dependendo da temperatura, a gente pode ter mudanças. Dependendo do balanço cátion-aniônico, no ambiente de desenvolvimento, a gente tende a ter interferência no processo de transcrição. E aí tudo isso passa a ser uma outra área de estudo, né, que é a proteômica, onde, tendo, assim, digamos, materiais genéticos conhecidos, sequência conhecida, a entender o que influencia nesse processo de transcrição, do DNA até se formar um peptídeo. E aí, o que acontece? Como que se dá isso? Isso é um assunto ainda em plena atividade. Eu posso até recomendar abertamente a FZEA, que é uma universidade vinculada à USP, faz trabalhos fantásticos nessa área de proteômica, transcriptômica. Tá? Tem alguns colegas lá que têm trabalhos muito, muito interessantes nesse aspecto, em que eles vão entender esse processo, que agora a grande pegada é, né, a gente sabe qual que é a sequência do DNA, mas agora o que cada setor faz, e não é uma coisa assim, determinística, sempre vai ser a mesma coisa, não, às vezes a gente tem interferências que o clima pode provocar a transcrição de determinada coisa, entende, de determinada proteína. Então, o trabalho de proteômica, basicamente, ele coleta proteína em determinadas células, tá? E aí ele vai tentar associar a expressão desses genes na forma de proteína em função das variações que ele tem provavelmente controladas. E aí ele vai tentar entender, então, o que interfere na produção dessas proteínas. É fantástico. E aí eu falo para vocês que essa aula de hoje ela não vai cair na prova, tá? O conteúdo que eu estou mostrando para vocês é só para ensinar mesmo. Eu acho que vai ajudar. E aí eu queria, sobre aquele trabalho que vocês começaram a fazer, de definir uma espécie, de começar a buscar informações a respeito dessa espécie, e isso vai ser avaliado em um momento oportuno, tá? Isso vai ser avaliado em um momento oportuno. Eu gostaria que vocês organizassem as informações e expusessem da forma que eu estou fazendo aqui com vocês. Gravando alguma coisa, vocês explicando alguma coisa, referente ao que vocês vão fazer. Então, eu estou na plataforma lá, se alguém entrou já percebeu, eu já disponibilizei esse modelo aqui lá para vocês, né? Esse modelo que traz, por exemplo, previsto aqui uma indicação de qualquer espécie, aqui está genes, mas no caso de cada um vai colocar a sua própria espécie aqui, né? O nome dela. Aí vocês vão colocar aqui o nome de vocês, né? Estudante, qualquer que seja o nome. Lembrando que é um trabalho individual, tá ok? Então vai ficar mais ou menos assim, que é o modelo que está lá. Tá? Aí, primeira coisa que se tem que se falar, eu acho que é da espécie. Por exemplo, aí quem escolheu um animal, qual que é o rebanho dele, tem muita criação, é importante ou não, é uma espécie exótica, qual que é as características dela, qual que é a região de incidência. Pelo menos um slide falando da espécie, para a gente saber que espécie é essa. E é claro que a gente vai utilizando aqui o nome científico, né? O nome científico. A gente pode até colocar embaixo aqui o nome coloquial, né? Mas é importante a gente trabalhar com o nome científico, tá? E aí, como vocês já devem até ter essa informação, que é o número de cromossomos, né? Aí, em um slide, falar um pouco sobre o cariótipo. Aí, quem conseguir imagem do cariótipo, perfeito, pode mostrar a imagem aqui. Quem não conseguir, fala do números, né? E traz alguma outra informação que pode ser pertinente em relação ao material genético. Na sequência, vocês vão falar do genótipo do animal.
né? Número de barras, número de genes, se tem conhecido sobre ele, o que já tem se pesquisado sobre essa espécie em termos de material genético. E, por fim, que aí é o que eu vou trazendo hoje para vocês, para agregar, para vocês falar sobre um gene. Um gene. Então, dependendo da espécie, aí a gente tem alguns milhões de genes, então vocês têm liberdade para escolher um gene para vocês falarem. E aí eu indico vocês tentarem localizar um gene que tenha importância, né? Um gene que tenha importância para a espécie. Seja uma espécie que tenha exploração comercial, ou seja um gene de uma espécie exótica que possa trabalhar alguma característica importante dele. Mas elejam um gene. Eu vou tentar, na sequência aqui, ajudar vocês, mostrar como, mais ou menos, vocês poderiam fazer para localizar genes de cada um da sua espécie aí, tá? Então, feito isso, vocês vão fazer o quê? Estou para esperar. Então, vai ter o quê? Um mínimo 4 slides, além da capa. Então, se vocês quiserem colocar mais slides, tiver mais foto do animal, mais foto do material, pode colocar, fiquem à vontade, tá? De modo para não ficar uma coisa muito longa, no máximo 10 slides para vocês gravarem e não gastar mais de 9 minutos, tá? Então, a ideia é ficar algo compacto, tá? E aí, vocês postem esse vídeo em alguma plataforma de vídeo, tá? E existe vários. Aí aqui vocês podem, Vimeo, esse é um site, vocês podem entrar lá, postar o vídeo de vocês lá. Se chama Ocean Dailymotion. O próprio Facebook tem essa opção, Metacaf. Tem o YouTube, que eu acho que é o mais famoso, né? Eu acho bem prático. Vimeo, Levion, Twitch, VideoWord, e tem outros por aí. Tem várias opções, então, de canais, de plataformas de vídeo online que vocês podem colocar o vídeo. Então, vocês vão fazer isso. Vão pegar o modelo dos slides, usem, por favor, esse modelo para ficar meio padronizado. Coloca a informação da espécie, o cariótipo, o genótipo e o gene. Fale um pouco dentro do que vocês conhecerem. Coisa bem simples, compacta. Joga num desses aí. No processo de gravar, por exemplo, essa reunião agora eu estou gravando usando o próprio Meet. Eu cliquei lá eu posso até mostrar para vocês como é que eu fiz, é bem fácil. Tem um programa também chamado OBS, eu posso mostrar rapidinho aqui para vocês, tá? Então, qualquer um dos dois, ou outro programa, o programa que vocês quiserem, a plataforma de vídeo que vocês quiserem, tá? Aí é interessante o seguinte, o vídeo, né, vocês vão criar um link e vão me mandar esse link via plataforma. Para quê? Para me assistir a apresentação de vocês. Né? Assistir a apresentação de vocês. Então, vocês vão poder entregar, e aí eu vou assistir a apresentação de vocês, e aí eu vou dar uma nota de 1 a 5, né? De 0 a 5, dependendo do desempenho. 0 eu acho que é só para quem não fizer mesmo, né? E 5 é bem improvável, né? Tem que saber trabalhar muito bem. Mas aí, então, a nota vai de 0 a 5, dentro do trabalho de vocês, do que vocês conseguiram abordar, e de quão interessante esse vídeo se tornar, tá? Então, a ideia, pessoal, não é expor ninguém aqui, não é expor. Ninguém tem que se virar youtuber, né? Eu, pelo menos, não tenho interesse nisso. Mas é interessante você contribuir para que algumas vezes, para a difusão do conhecimento. A gente sabe que essas plataformas de vídeo são muito importantes. Então, fica a critério de vocês deixar o vídeo como público, né? Pelo menos no YouTube tem essa opção, você deixa o vídeo como público, qualquer pessoa pode assistir, ou não. Se você colocar em não listado, você vai colocar o seu vídeo, eu vou conseguir assistir ele, sem problema, você vai me mandar o link, e aí mais ninguém vai conseguir assistir ele. Só se você pegar o link e passar para a pessoa. Mas se você acabar de gravar o vídeo e colocar lá, onça pintada, a pessoa pode pesquisar todos os livros sobre onça pintada, por exemplo, no YouTube, ele não vai encontrar o seu. Ele vai ficar como não listado. Então tem essa possibilidade, tá? Para quem não quiser se expor, não tem problema. Aí o vídeo acaba sendo só para o professor assistir e avaliar o desempenho técnico de vocês, científico e de conhecimento acadêmico, tá? Então não há necessidade de tornar público, mas se quiserem tornar público, não há problema nenhum. Então eu recomendo colocar no canal de cada um de vocês aí, tá ok? Prazo de entrega, até dia 9 de abril. Tem um prazo bacana aí, né? Um prazo muito bom aí para vocês. Então, é para dar tempo para vocês se organizarem, não deixar para a última hora, porque eu quero ir até nessa época já ter dado mais outras 2 avaliações, e mais ou menos já está fechando a disciplina, e já tem que pensar em prova final e tudo mais. Tá? Aí a nossa avaliação está confirmada para amanhã, né, dia 4. Aí leio o capítulo 3, 4 e 5.
Você não tem erro, né? Beleza. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês como é que faz para gravar. Ó, você clica aqui, cada um tem um e-mail institucional. Se você clicar nesses quadradinhos, né? Você tem várias opções, inclusive o próprio Meet. E aí, eu não sei se vai aqui, ó, nova reunião. Aí tem como você criar a reunião instantânea. A reunião, ó, tô aqui sozinho, aí coloquei para gravar, tá gravando, pronto. Aí ele me solta de volta no e-mail, aí eu posso baixar no computador, e aí eu coloco na plataforma de gestão de vídeo. Então, pelo Meet é fácil. Existe esse outro software aqui que chama OBS. Eu acho ele muito bom. Esse é o OBS. Então, o que acontece? Aqui você é gratuito, tá? Vocês podem baixar. Eu acho ele muito prático, porque o Meet ele depende de internet. Aí, talvez, se alguém não tiver internet, não é legal. O OBS, não. Você grava e, na hora que você tiver internet, você leva. Você pode baixar esse programa, subir com o computador lá para cima da serra e gravar. Então, você escolhe uma cena. Ó, eu tenho duas aqui. Quando eu vou gravar vídeo de extensão, eu uso essa. Quando eu vou gravar básico, eu uso essa. Aí eu posso colocar aqui dispositivo de captura de vídeo, só que acontece, a minha câmera não vai pegar, porque eu já estou usando ela aqui, mas é bem fácil de usar. Basicamente, clique em iniciar a gravação, aí ele vai gravar aqui, grava a tela toda, bem fácil. Tem tutoriais no YouTube que mostram como fazer, tá ok? E, inclusive, ele aqui no caso, ele é linkado, né, com o meu canal institucional no YouTube, eu posso fazer transmissão ao vivo. É bem interessante também. É melhor do que o Meet nesse aspecto, né? Mas, enfim, usem o programa se vocês quiserem. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje também é o seguinte: professor, e aí, como é que eu faço para localizar o gênero, né? Alguns de vocês estavam nessa empreitada aí. Ó, a primeira coisa que eu mostro para vocês: existe um portal de periódicos da CAPES. É bem legal. Esse aqui, o que acontece? O governo brasileiro ele paga para a gente ter acesso a algumas revistas, e aí é interessantíssimo isso. Inclusive, dá para acessar de casa, se vir pelo acesso CAF aqui. Mas, teoricamente, você estão lá na UESP, vocês conseguem acessar, entendeu? Não tem erro, não. Está logando aqui. Pronto. Pronto. Aqui agora eu tô tendo acesso ao conteúdo pago da CAPES, né? Então, por exemplo, eu posso buscar periódicos. Então, tem aqui uma revista, por exemplo, BMC Genetics, que é uma revista muito boa. Deixa eu ver se ele vai me dar ela aqui. Acho que a minha internet que não está tão boa, né? Mas ele deu aqui algumas publicações, está aqui da PubMed, determinada plataforma, os assuntos. Ele procurou o artigo. Ou seria buscar periódico. Tá? Se eu não errei o nome. Não lembro de nada na frente, não. Vou colocar para pesquisar. Tem vários BMC. Aí o que eu estou querendo aqui no caso é o Genetics. Próximo. 1 de 30, tá? Aqui. Genetics. Essa é uma revista muito boa, tá? Ela trabalha com genética e tem muito material dela aí. Totalmente aberto o conteúdo. Né? Tem várias publicações. E aí a gente tem acesso a ela. E aí eu posso pesquisar a... Deixa eu ver aqui a opção, revisão por pares. Por pares, ciências biológicas, acessar a revista. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Pronto. Periódico.
Só mostra isso, vamos para a revista. Acho que agora vai. O Jordan. Aí, beleza. Então, aqui é a revista, a BMC Genesis, a gente percebe que existem vários volumes, ainda não saiu nenhum desse ano, 2021. E se a gente for em qualquer volume desse aqui é um suplementar. A gente tem diversas publicações, e essas publicações ele fala sobre diversos assuntos. Ó. Esse aqui está falando sobre estresse climático, ó, muito interessante, na região do Queensland. E aqui a gente percebe que não é da área animal, né? Obviamente da área humana. Aqui, Drosófila é interessante, né? É uma espécie aí de inseto. Mudança simples na base do CRISPR. CRISPR é uma técnica de edição gênica, trabalhando com uma espécie que eu não conheço, Bactrocera treone. E aí a gente começa a navegar, entende? Vai lá, procura a revista que a gente conhece, vê o que tem de publicado. Aqui é o resumo bem sucinto, né? Que aí ele tem o próprio resumo, os resultados e as conclusões. E aí ele tem trabalhos diversos aqui. Deixa eu tentar localizar aqui esses resultados. Gosto muito de ler metodologia. Introdução sobre a mutação. Aí ele trabalha aqui em mutação dos tratamentos simples. Ele faz o sistema de genotipagem. Perfeito. Então, enfim. Então, a gente tem muito material aqui para a gente trabalhar. Por exemplo, aí para quem tem uma espécie X e não descobriu muito material genético sobre ele ainda, né? O que a gente pode fazer? A gente quer buscar assunto, por exemplo. Aí a gente pode usar a palavra gene, né? Porque a gente não conhece o gene, mas a gente quer estudar algum. Galos domésticos, que é a galinha, né? Essa ave doméstica que a gente cria aí. E aí ele vai procurar em diversos periódicos, né? Inclusive que ele achou um, ó, só para vocês terem ideia. Esse periódico está na Web of Science. Ele fala que a revista Comparative Biology de 2015. 2015 é um pouco velho, eu gosto de coisa mais nova. Deixa eu ver se tem a opção aqui de data. Tem sim. Eu posso colocar aqui que eu quero coisa de pelo menos, olha lá, 2018 para cá, vai. Defina isso. Não quero ver coisa velha. E aí, pronto, eu já tenho coisa mais nova. Então, 24 horas, a expressão do gene do pineal. Olha, esse aqui é interessante. Esse aqui é interessante. Integrar os instrumentos para o portal de periódico. Beleza. Tem alguns que a gente não vai ter, apesar de eu estar acessando pela universidade. Deixa eu ver aqui outro. Anaso IGF-1. Esse é fantástico, esse IGF-1. Ele é um gene que está muito claro os efeitos dele. Ele tem um efeito... Pronto, ó, ficou fácil. Então, olha aqui. Né? Vocês viram que eu fiz, né? Coloquei o nome do gene e coloquei o nome da espécie, que todo mundo aí já tem. No caso aqui, galos domésticos. Nem é tão comum usar o nome da espécie em algumas publicações. Mas está trabalhando o efeito do gene IGF-1. O que é isso? É um gene que está associado com crescimento, tá? Crescimento aí de espécies animais. E ele está muito associado com o metabolismo da glicose. Como é que se dá? É o IGF, né? E vamos dar uma olhada nele aqui. Tem que pegar o PDF para ver. Mas eu acho que ficou bem nítido isso aqui, né? Como é que se encontra? Está aqui o paper, né? Foi publicado por um professor do Departamento de Ciências Naturais da Indonésia. E ele trabalhou com a GF sobre uma raça, né? Quetawa, uma raça de galinhas. E aí, associando a características de vocalização, aparentemente, se não entendi errado. E é interessante que ele trabalha muito esse gene. Ah, sim, polimorfismo, ele trabalha RFLP. Então, tá aí uma forma de vocês encontrarem. Tem um esqueminha bem legal, que ele explica, inclusive, como é que ele fez para fazer a extração do DNA. Ó, no que ele colocou 200 microlitros de sangue,
né, um tubo de 2 ml, aí isolou, olha aí, ele fez PCR em tempo real. Então, assim, às vezes parece que é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa tão bacana, a gente acha fácil e tem muita informação boa aí, ó. Um trabalho bem interessante. Essa é uma forma, o portal dos periódicos da CAPES, que eu recomendo. A outra forma que vocês podem localizar é pelo Google School. Uso muito, tá? O Google School é muito prático. Então, isso mesmo é jogado. Aí você digita o que vir na mente. Pensa que você quer localizar um gene sobre determinada espécie. Deixa eu colocar aqui, eu não sei o nome científico da banana. Por exemplo, né, para a gente ficar alternando aí. Banana. Pegar um site mais confiável, hein, Bravo? Ah, é Musa mesmo. Musa SPP. Musa é o gênero e tem várias espécies. Gene Musa SPP. Pronto. Aqui, ó. Olha, um trabalho sobre expressão gênica da banana. Aí tem aqui Blue Gold, eu não sei o que é essa. Isolado e regenerado do embriogenético, célula embriogenética em suspensão. Olha aqui um gene, ó. Sabia que é o gene da banana? Aqui, ó. Esse é um gene. MASERC1, tá? Esse é o nome do gene. Gene normalmente é muito comum ter letras e números, porque tem mais de um na mesma função, tá? Então tá aqui, ó. Gene sobre a exposição associada a células emblemáticas. E aí a gente tem uma explicação sobre os genes, o que ele faz. Ele é receptor da quinase, que é alguma proteína que deve ter alguma importância aí no sistema da produção de banana, tá? Então pronto, ó, tem um gene aqui, entendeu? Então é fácil, eu acho relativamente fácil. Você vai no Google School lá e procura. E aí você pode pegar N artigos, aí eu recomendo vocês pesquisarem mais de um, por quê? Para não pegar um gene que não tenha importância, e aí alguns na zootecnia as pessoas já conhecem o que é importante e o que não é. Na agronomia eu tenho certeza que você já tem uma ideia do que é e que não é importante, né? E aí basta jogar o nome científico. Eu não sabia que a banana, o nome científico é musa, e aí tem vários nomes de espécies, por isso se utilizar SPP, e fica fácil. E fica fácil. Pronto. Uma terceira opção é o seguinte, que aí é o pulo do gato dessa aula aqui. NCBI. NCBI, eu uso muito ela, tá vendo? Eu estava pesquisando outras coisas, que ela tem uma base de periódico chamada PubMed, que eu gosto muito. O que é o NCBI? É uma organização, vocês podem ver aqui pelo símbolo dela, né? National Center of Biotechnology Information. Ela trabalha basicamente com informações associadas à biotecnologia, é mantida nos Estados Unidos, ó. Ok? É muito ligada à área de medicina, mas que hoje se tornou a referência na área de genética, por isso que muita gente das nossas áreas de agrária trabalha com o que tem nela. Entre elas tem o PubMed, que é ótimo, tem o BLAST, a gente vai usar também, tem o banco gênico, que é o pulo do gato para a gente. E aí, por que é interessante? Por causa dessa aba aqui. Como é que acontece? Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa, estou trabalhando com uma espécie aqui do Brasil, né? Enfim, eu consigo descobrir uma sequência de um gene que eu não tinha aqui ainda. Eu posso encaminhar para ser posto no NCBI, no banco de gene, do NCBI, e aí isso fica disponível para toda a comunidade científica internacional. Então, eu acho isso fantástico, tá? Fantástico. Então, aqui no menu à esquerda, ó, vocês estão vendo, você tem a opção do que você vai procurar. Ó, eu quero procurar taxonomia, você tem muita coisa. E aí a gente pode trabalhar, no nosso caso, da nossa aula de hoje, proteínas e genes. E aqui você pode, se que você conhecer o nome do gene, é fantástico, entendeu? Ó, esse gene aqui, ó, MIF6, está invertido desse. YF6. É interessante. Só título de exemplo, né? Provavelmente para onde vocês possa servir. Tá?
Pronto, aqui ele me dá o resultado. Ó. Ele tem 398 ocorrências desse gene no banco de dados. Então, o banco gene, que é mantido pelo NCBI, tem nele a sequência, informações de genéticas de 398 formas diferentes encontradas desse gene. Provavelmente em espécies diferentes, cada uma espécie diferente. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem uma identificação, que é um 7878, ele fala, é o meu gene fator 6. Então, é o fator da miogênese. Miogênese é o processo de formação de tecido muscular. Né? Ele ocorre, aí, digamos assim, desde o período de concepção, na fase embrionária, e a gente tem ela na hiperplasia até o bezerro nascer, praticamente. Né? E aí a gente não, depois de nascido, todo mundo nós sabemos que não tem mais hiperplasia, a gente vai ter hipertrofia, né, do tecido muscular ósseo. E aí ele trabalha o quê? O gene trabalha com a miogênese, que é a formação de células musculares, ou seja, durante o processo embrionário. E aí, no caso que ele está trabalhando músculos, né, de house mouse, rato de domésticos, vamos dizer assim. Aqui, olha só que interessante, o mesmo gene, a mesma sequência de gene, também foi localizada em humanos, associado a um mesmo fato. Aqui é a descrição. Miogênese fator 6. Então, a gente percebe que esse gene é comum a várias espécies, tendo nas mesmas espécies, pelo menos pelo que eu posso ver aqui, a mesma função. Ó, o MYF6, ele tem a mesma função no ratos, eu não conheço essa espécie aqui, nem nessa. Ó, no galos doméstico também, ele tem o mesmo efeito. No suíno, no Suscrofa, os bovinos, esse eu não conheço, Xenopus tropicalis, tal. Macaca dá a entender que seria um primato, né? Mas enfim, não dá para ter certeza. E aí ele vai acontecendo. Felinos, Felis canis doméstico no gato. Búfalo. Percebe? Então é interessante porque se localizou lá, de alguma das outras formas, o nome do gene, você pode vir aqui explorar ele ricamente. Vamos pegar um que tem interesse para mim. Aqui, ó. Outra coisa interessante, ó. Aqui está falando Bos taurus, né? Que aí é a espécie bovina. Lá ele é encontrado no cromossomo 5. Nessa outra espécie aqui, é o mesmo gene, mas é encontrado no cromossomo 11. Ó, no rato doméstico, é encontrado no cromossomo 10. Em nós, seres humanos, ele está presente no cromossomo 12. Então, por exemplo, o número de células musculares que a gente nasce com elas e a gente morre com o mesmo número, não aumenta o número de células musculares, só aumenta o diâmetro, o tamanho delas, que é a hipertrofia. Essa informação, no caso da espécie humana, está contida no cromossomo 12. E aqui ele faz uma identificação dele dentro do banco de dados da NCBI, e aqui ele dá uma sequência de onde ele está dentro do material genético. Vamos abrir um aqui, deixa eu abrir. Bom, vou abrir um que é do zebrafish. O zebrafish, ele é bem interessante em pesquisas. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Tá, então aqui, ó, vocês estão vendo que tem alguns capítulos, né? Então aqui é o sumário, que ele vai identificar, então, o que a gente está falando, ó, é o gene MYF6, foi encontrado em zebrafish, está aqui a informação, né? O nome da espécie, e aí aqui, ó, a classificação, né, que a gente trabalhou lá, a organização dela, a taxonomia, também encontrado em outras espécies, e aí a gente tem constantes contribuições, entende? Aí aqui, ó, interessante, ó, no caso do peixe gato, do peixe zebra, ele está no cromossomo 4. Ele está exatamente no exon 3 do cromossomo 4. E aí a gente percebe que aqui ele dá uma demonstração do fragmento do cromossomo, e a seta vermelha aqui mostra o gene. E aqui a gente percebe que próximo a ele existem outros genes. Por exemplo, além do MIF6, próximo a ele está o MIF5, que é outro gene associado também à miogênese. Entende? Então, ele está como se fosse em sequência.
primeiro tem um gene, depois tem o outro, isso dentro do sequenciamento do DNA. A nossa esperança é que a gente consiga pegar o DNA das principais espécies, pelo menos, e fazer essa sequência contínua aqui, do que cada gene diz. A gente percebe depois para frente aqui, a gente já tem outra situação, que é um gene homólogo ao Lin7 em algumas espécies, mas não está tão definido ainda. E se a gente vir sobre o gene aqui, MF6, e clicar nele, basta passar o cursor em cima dele aqui. Ele abre uma série de informações, o nome do gene, a função, a localização que ele se encontra, o identificador do gene, o código de BLAST, e assim por diante. Então, isso aqui é interessante para vocês terem conhecimento que existe esse banco gênico, porque talvez aí alguém faz alguma iniciação científica com alguma espécie, com algum micro-organismo, e eu acho muito, muito salutar conhecer o que tem de informação a respeito deles. Deixa eu ver de outro aqui. Deixa eu ver o mesmo gene no bovino. Tá, então ele está aqui, está validado a sequência, é a classificação do reino. Aqui já está em outro cromossomo, né? No 5, também no exon 3, como a gente acabou de ver. Aí aqui a gente demonstra que ele está numa sequência diferente. Parte dos nucleotídeos que dão origem ao MIF6 dá também informação para o MIF5, entendeu? E mais uma vez a gente tem ele aqui, a gente clica aqui, a gente tem outro rol de informações. Por quê? Porque isso aqui foram outras pesquisas que trabalharam com ele e trouxeram esse rol de informações aqui para nós. Certo? E assim a gente vai se divertindo, vamos falar assim. Ok? Então a gente começa a ter contribuições, né, dessas espécies. E essa plataforma, aí, quem sabe um dia vocês, alguns de vocês gostarem de genética, com certeza vão trabalhar bastante com ela. A gente vem em face aqui, e aí a gente tem aqui o sequenciamento, então, dos nucleotídeos para ele. Olha aqui. Então, essa é a sequência. Esse gene que está lá no cromossomo 5, né, tem toda a identificação dele, ele tem esse tamanho aqui, ó. Percebe? Então, essa é a base. Se eu copiar isso, eu acho que eu já tenho até copiado aqui para o Word. Tem, ó, se eu vir aqui nesse Word e mandar revisão, contagem de palavra, ó, ele tem 1857 nucleotídeos. É bem grande. É bem grande. Aí, aqui que é interessante. Por quê? Está definido, então, esse é o gene que vai interferir no número de fibras musculares. E aí, por exemplo, no caso do reino animal, a gente tem interesse que haja muitas fibras musculares, né? Que os animais tenham. Pode ser bem interessante se o animal for um animal de corte, né, para produção de carne. Então, eu começo a fazer a identificação dos animais que portem o gene que sejam favorável à maior produção. E aí, como é que eu faço para localizar os animais? Eu posso pegar toda essa sequência aqui e tentar localizar, mas é difícil, mas normalmente a gente faz o seguinte, a gente tenta localizar uma sequência-chave que seja muito específica desse gene, que não exista em outros, e a gente faz, então, a verificação se existem a ocorrência desse em outros, normalmente através de PCR em tempo real, que é o mais comum para a gente identificar. Existe a possibilidade também, até por isso que eu abri o BLAST aqui, que é o seguinte, você ter informação genética, sei lá, você pegou uma espécie que você não conhece, uma espécie que você não conhece. Você levou para o laboratório, tirou o material genético e sequenciou. E aí você tirou aqui um fragmento, né, e você viu que ele faz uma característica dentro da população, enfim. E você não sabe qual gene é esse. Então você pode vir aqui, por exemplo, no site do BLAST, que é da NCBI também, você vem aqui de nucleotype para nucleotype. A internet está... Não sei se vai chover, acho que não. Posso fechar aqui também.
Demorando, né? Ó, quando ele vai localizando ali, então, por exemplo, lendo vários artigos, MFI6, aí a gente tem a oportunidade de localizar, e aí se trabalha, vamos trabalhar em outra espécie, aí, sonhos. E aí vocês lá no ato da apresentação, ó, aqui, ó, tem um trabalho que discute sobre o MIF5 e MIF6. Ó. Então, ele trabalhou 2 genes. Então, é só isso, pessoal. Na última lá, falem de um gene. Por exemplo, quem escolheu suíno, pode falar do MIF6, com atributo de carne. Aqui, no caso, ele é para... Ele pegou errado, é para ovino santinês aqui, o artigo. Tem um trabalho aqui do pessoal da Bahia. Deixa eu ver. Esse aqui eu conheço. A dois eu tenho isso ponta firme. Victor Breno e Gerson. Esses dois aqui como eu não conheço bem. Os outros aqui não conheço, não. Tá? Mas ele vem e explica, olha só que interessante. Ó, o gene, fator miogênico e M6, fator miogênico 6, atuam na formação embrionária do tecido muscular, é responsável pela diferenciação das células miogênicas que precedem a sua formação em mioblastos e pela sua proliferação sendo conhecido como fator primário. Percebam, eu acho que é isso que eu queria que vocês conseguissem fazer, entende? Pegar lá uma informação de uma espécie, um material genético, de alguma forma, mostrar a diversidade genética através do cariótipo e, por fim, elencar pelo menos um exemplo de um gene que está associado a esse processo de transcrição, que pode ser importante para vocês aí ao longo da vida profissional, pelo menos conhecer 1 ou 2 genes, né? É bom. Quem for especializar em determinadas espécies, mesmo que não vou trabalhar com genética, não sei, talvez alguém vai trabalhar com caju, o Piauí é muito forte em caju. É interessante vocês conhecerem os principais genes de ocorrência no caju entre as diferentes espécies, porque com certeza aí entre as linhagens diferentes de caju, o anão precoce, o outro, vai ter diversidade genética e era bom se vocês conhecerem, mesmo que vocês vão trabalhar a campo. Eu acho que o diferencial de um bom técnico é ele ter uma base de sustentação importante para os conhecimentos que ele tem. Não é só olhar, né? Ele saber de onde vem essa variação. E é coisa fácil. Aqui você coloca, vê aí. Então você coloca aqui a sequência, ó, né? A sequência aqui. Aí você pode escolher um arquivo também, você pode fazer o upload. Aí que você tem vários critérios de localização. Esse aqui é um que não permite redundância. Aí você pode delimitar por organismo, né? Então você pode delimitar. Acho que vamos deixar todos os organismos. Ou pode excluir, tá? Não quero desse organismo. E aí você pede para localizar. Isso aqui, assim, até que não foi muito. Deu um problema aqui, peraí. Types. Segundo, ele está fazendo a busca. Ele está fazendo a busca, demora um pouquinho aqui ainda. Tá? E aí ele vai indicar para nós, vai indicar o contrário. Agora, como eu dei a sequência, ele vai procurar, e é mais difícil a partir da sequência, né? Localizando no banco de dados de genes, que gene é aquele. Né? Que gene é aquele. Certo? Então, esse aqui é o trabalho que a gente estava lendo, muito interessante. E falando nisso, quem não tem, ó, o ResearchGate é muito, muito legal. Recomendo. Uma das poucas redes sociais que compensa ter. Outras redes sociais não é interessante, não. Esse é legal. Porque, por exemplo, você localiza as pessoas, são os grandes profissionais das suas áreas do conhecimento, você passa a seguir eles, certo? Então, tem as pessoas que eu gosto do trabalho delas aqui, esse cara aqui, por exemplo, é um monstro na minha área de atuação, melhoramento genético. O melhor software de avaliação de verossimilhança foi desenvolvido por ele, entendeu? E aí você tem informação dele. Ele é o líder de um grupo de pesquisa de larga escala de trabalho genético de animais, focado em trabalhos, e aí a gente percebe aqui também informações de onde ele é, né, da Universidade de Georgia, quem trabalha com ele, rede de network, a rede de pessoas conhecidas, certo? Os principais coautores dele, inclusive, ó, Ignacio, esse aqui é Uruguai, um grande produtor, e tem uma brasileira que trabalha com ele, Daniela.
Daniele, aí Daniela, aí também está lá, a Lourenço. Entendeu? E assim você vai encontrando. O que é bom também dessa rede aqui? Quem trabalha em determinado sigam os bons profissionais. Aqui, a sequência. Aí, pronto, ele achou. Tá? Então, olha aqui o tanto de resultado que ele achou. Tá? Isso aqui, pessoal, o que acontece? Eu peguei ao contrário. Eu peguei a sequência, né, de nucleotídeos, eu falei adenina, ó, eu falei para ele, ó, a sequência é o seguinte, meu amigo. É adenina, citosina, timina, adenina, adenina, timina, timina, adenina, 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 timina, guanina, citosina, citosina, adenina, timina. Então, a sequência é essa. Eu quero saber qual que é o gene. Qual o gene que é esse? Ele veio e falou, rapaz, eu achei aqui, ó, com 98% de certeza que ele é o MI6. Ele tá me falando isso. Então, vem aqui, olha, deixa eu ver. Aqui, ó. Então, é adenina com... então essa aqui é a sequência. Entendi. Então, qual que é o gene? É o MIF6. Então, ele fez o sentido, digamos assim, eu não sei qual que é o gene e jogo lá, entendeu? E assim a gente pode localizar. Aqui no caso ele achou, esse é um exemplar de Sus scrofa, que é o suíno, né? E aí, olha só, interessante as pessoas que lançaram, formação, gráfico de sumário, descrição, interessante, cara. Ó, achou muito para suíno, para homens, ovis é ovinos, bubalis é bubalinos. Aqui é predito para outras espécies, ó, pantera, não sei o que é isso. Talvez seja, acho que é pantera pardus mesmo, ó. É da onça. Da onça. É o mesmo gene, ó. Aí nele lá, deixa eu ver aqui o que ele tem para nós. Tá abrindo? Ele traz uma sequência. A Suscroft, ele tá abrindo aqui, vai demorar. Mas enfim, pessoal, é só colocar aí. Eu acho que agora ficou bem mais fácil, né? E para a gente se deliciar, então, com tudo que tem no GenBank, ou se vocês colocam só NCBI também, tá muito bom. E vocês conseguem encontrar um gene aí para a gente ter essa publicação, tá? Aí, qualquer dúvida também, vocês procurem a Madeleine, tá? Ela está sempre online aí, está sempre à disposição, mas eu acho que isso aqui é muito fácil, tá bom? É isso, pessoal. Valeu, obrigado, tudo de bom.